Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Sebron, Medicina Oncológica, cuidar sempre. Odorata Cosméticos, o padrão internacional ao seu alcance. Leites Manacá, sua vida com sabor. De brasileiros. Problemas de coluna. Saiba como evitar e tratar desse problema com bons resultados. Para discutir esse interessante e importante assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. O Dr. Samuel Diniz Filho, ortopedista e traumatologista, meu amigo. A doutora Juliana Bortoleto Blanco, que é fisioterapeuta, especialista em podoposturologia. Falei certo? Podoposturologia. E aqui está Juliana Dotoleto, mas não é Bortoleto, não é? É verdade. Minha amiga há décadas também. O Dr. Rodrigo Alves de Carvalho, neurocirurgião, especialista em doenças da coluna. Muito obrigado pela sua presença. O Valério Lima também, que é um grande amigo de muitos anos, especialista em terapias orientais. Os nossos telespectadores podem e devem participar pelos telefones 3201-7688 e 3201-7708. Bom, eu quero começar aqui com o Dr. Samuel Diniz Filho, que é ortopedista e traumatologista. Dr. Samuel, há algumas décadas atrás, e eu posso dizer isso porque tive um severo problema de coluna e acompanhei a evolução. Os ortopedistas pouco se utilizavam de métodos, digamos, da medicina não convencional, que são métodos que, por exemplo, a Juliana, a doutora Juliana, o Valério fazem. Hoje, eu já vejo uma mudança muito salutar nesse sentido. É apenas minha percepção ou os ortopedistas realmente estão reconhecendo que existem técnicas da medicina alternativa ou complementar, como queira chamar, que são eficientes e importantes para o tratamento da coluna? Não, sem dúvida. Com os aparatos dos exames complementares recentes que têm aparecido, os diagnósticos de coluna hoje estão muito mais apurados. Então, hoje você consegue ter uma gama de patologias muito maiores do que antigamente se diagnosticava. Então, hoje a gente observa que para cada tipo de patologia existe uma terapia adequada. Você tem problemas de coluna em relação à questão postural, em relação à questão de sobrepeso, a questão de encurtamento muscular, de sedentarismo. Então, assim, eu acho que tudo na medicina, não só na medicina, mas tudo na vida evolui. E a gente tem que ter uma cabeça aberta para entender que não é só aquilo que os livros antigamente falavam, as coisas mudaram, os estudos mostram isso, a experiência no consultório mostra isso. Hoje a gente tem uma gama de opções de tratamento. Nós temos medicações mais específicas, nós temos fisioterapias mais específicas, trabalho de reforço muscular, trabalho de alongamento, trabalho de reeducação postural, trabalhos na água. Então, assim, isso veio acrescentar e quem se beneficia com isso são os profissionais e muito mais do que isso os pacientes, né? Perfeitamente. O senhor mencionou aí o RPG, né, que é a Reeducação Postural Global, né? Isso. A doutora Juliana Bortoleto Blanco é uma das grandes especialistas do país, me atrevo a afirmar isso com muita convicção, e que foi uma das pioneiras em Goiânia na introdução dessa técnica, além de outras que ela utiliza no consultório dela. Doutora Juliana, a senhora vê também essa boa vontade hoje dos ortopedistas em enviar pacientes, em trabalhar em conjunto para melhorar os problemas de coluna, não? Sim, eu acho que está havendo uma abertura grande. Eu recebo pacientes que alguns médicos indicam, porque realmente os fisioterapeutas estão se especializando mais, aprendendo técnicas novas que são bastante eficientes e estão valorizando esse trabalho, porque realmente complementa, né? Dá um resultado eficiente. Essa eficiência a gente pode comprovar. Eu posso dar meu depoimento pessoal aqui, que o seu tratamento comigo foi que me tirou da cadeira de rodas, que eu estava na cadeira de rodas quando a procurei, né? E até hoje utilizo os seus bons serviços, né? Agora, doutor Rodrigo Alves de Carvalho, me parece assim que na prática mesmo, a eficiência das operações de coluna deixam muito a desejar. Por que eu vou dizer isso? Não só porque a gente percebe, conversa, né? De cada 10 pessoas que eu
converso, que eu sei que operaram, pelo menos 50% delas não conseguiram resultados assim, tipo, não, operei e acabou. Como outras operações que acontecem, que a pessoa operou, ela tem uma hérnia, por exemplo, operei, não tem mais problema. A que se deve essa, eu diria assim, essa falta de uma eficiência, assim, digamos, muito efetiva na coluna? É porque a natureza da operação de coluna, é o equipamento, é a técnica do profissional? Se eu poderia falar um pouco sobre isso, ou estou errado no que eu estou afirmando? Olha, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, obrigado pelo convite. O problema da cirurgia de coluna se baseia basicamente na indicação. Se você tem uma cirurgia bem indicada, você vai ter um bom resultado. Se você tem uma cirurgia mal indicada, você vai ter um mau resultado. Então, assim, o que a gente vê no dia a dia aqui, tanto aqui em Goiás, quanto em São Paulo, quanto em outros estados do Brasil, a indicação está sendo falha, na sua grande maioria. Só para o telespectador entender, o que é a indicação? A indicação. Não deveria fazer operação. Exatamente. E o médico indica você, fazer? Por exemplo, vai indicar uma cirurgia para um paciente que tem uma lombalgia axial, ou seja, uma dor lombar apenas, uma dor que não é irradiada, apenas localizada na região lombar, a chance de insucesso é altíssima. O paciente não melhora. Isso é visto assim, a passos largos. Se você tem um paciente com a lombociatalgia, que é uma dor lombar com irradiação para o membro inferior, que apresenta um déficit neurológico associado a uma dormência, uma perda de força, esse paciente vai se beneficiar com a cirurgia. Agora, um paciente com dor lombar apenas, olha, nós temos que fazer uma artrodese, ou seja, uma fixação da tua coluna. Realmente o resultado é assim, muito desapontador. Então a indicação acho que é a chave do processo, do sucesso. Agora, Valério Lima, que você utiliza várias técnicas, alguns até nem me lembro mais, eu sei, mas não me lembro, mas entre elas a acupuntura, não é? Você utiliza os seus bons serviços também, que a doutora Juliana indica a outros profissionais, né? Você usa acupuntura, shiatsu, o que mais? Seitai também. Essa é a base do meu trabalho. É a base do seu trabalho, né? Você observa que, em que grau, por exemplo, as pessoas chegam lá e você tem sucesso com as pessoas que procuram, em que caso que você indica, não, vai procurar um ortopedista porque você não tem jeito mesmo? Bom, boa noite a todos, boa noite aos colegas, boa noite ao Zenval, boa noite aos espectadores. Hoje em dia, a gente tem recebido muitos pacientes, tantos pacientes que já tiveram acompanhamento médico, como aqueles que ainda não foram e receberam um diagnóstico médico. Vários casos, por exemplo, de hérnia de disco, mas problemas também de menisco, problemas na região cervical, como torcicolo, são vários os casos que aparecem hoje no consultório. Então, assim, normalmente quando vem a indicação médica, é até mais fácil de se trabalhar, porque a gente já sabe qual é o problema do paciente. Em geral, o trabalho que é feito da medicina oriental é um trabalho sistêmico. Então, o que significa isso? Por exemplo, o paciente chega com uma dor cervical. Em geral, a visão, por exemplo, do Seitai, que é um método japonês, Seitai significa, Sei significa organizar, Itai, corpo, então significa reorganizar o corpo. Então, o Seitai, ele tem a ideia de que uma dor, ela nunca surge num único lugar. Ou seja, ela vem de outras partes musculares e articulares. O indivíduo vai saindo do eixo, a gente vê isso através do sedentarismo, pessoas ficam muito tempo sentadas, ou muito tempo em pé, ou fazem exercícios de uma forma errada, elas vão tirando as articulações do seu alinhamento adequado. E aí, se você tem um desnível na região do rádio, da una, pega um pouco da região do ombro e tem uma hérnia na cervical, você vai sentir uma dor na extensão que pode ser entre o pescoço, o trapézio e braço. Então eu preciso apalpar, diagnosticar e fazer um realinhamento, não só às vezes dessa região que eu mencionei, mas às vezes eu tenho que checar o quadril, porque isso vem às vezes da forma dela pisar. A Juliana pode até explicar melhor isso, como você altera toda a cadeia muscular e articular do corpo. Então eu mexo em toda a parte, principalmente na coluna também. Que interessante. Inclusive a doutora Juliana tem um aparelho que
que faz a medida para ver se a pessoa Sim. pisa certo. É uma né? plataforma de baropodometria. Que legal. Bom, esse primeiro bloco a gente sempre faz essa conversa um pouco com cada um, para o telespectador entender quem é quem aqui nessa análise, nessa discussão interessante. Para depois a gente canalizar as perguntas para quem o telespectador entende que pode respondê-lo com mais propriedade. Podemos chamar os comerciais, Raulino? Então nós vamos chamar os comerciais e voltamos já já. Desta noite, teve aí um trelelé aí que eu nem sei o que aconteceu, um barulho, mas não é nada explodindo não, graças a Deus. Com o tema problemas de coluna, saiba como evitar e tratar desse problema com bons resultados. O próximo programa nós vamos falar sobre o carnaval e a importância do carnaval para o país. Será que o carnaval é realmente importante? Será que ele traz divisas para o país? Ele é bom para a nação? Ou é apenas um momento que você dá um pouco de ópio para o povo, para ele esquecer as mazelas nacionais e com muita promiscuidade? Não sei. Especialistas vão analisar isso conosco. Antes disso, de nós passarmos muitas perguntas que chegaram aqui, eu quero lembrar que a Odorata é uma empresa com produtos testados e aprovados segundo os exigentes padrões internacionais. A linha de cosméticos Odorata é certeza de irretocável qualidade numa ampla linha. Odorata Cosméticos, o padrão internacional se alcance. Seja uma consultora Odorata e ganhe dinheiro com isso. Para maiores informações, ligue 0800 606 1314. Está aí o telefone da Odorata, que é uma empresa muito séria. Bom, chegaram várias perguntas aqui. Vamos começar a fazer. Aqui, o Oswaldo, acho que é isso mesmo, Oswaldo, setor rodoviário. Doutor Samuel, por que a coluna sai do lugar? Ela sai mesmo do lugar? Não, na verdade isso não acontece, né? Claro, acontece em situações de traumas, né? Mas na vida cotidiana isso não acontece. Isso, na verdade, o que se chama sair do lugar é porque o organismo ele adota o que a gente chama de posição antálgica. Toda vez que você tem uma dor, principalmente lombar, onde ocorre uma descarga de peso, a musculatura ela tenta se defender e adotar uma posição que lhe for mais cômoda para que essa dor minimize. O organismo tem os seus sistemas de defesa, né, contra as agressões que são sofridas. Então, via de regra, quando você tem um paciente com uma crise dessa, ele fica um pouco inclinado lateralmente. Isso o leigo chama de sair do lugar. Isso, na verdade, se você tiver uma coluna que sai do lugar, aqui dentro tem uma medula que corre. Então, se a coluna sai do lugar, obviamente, o que você pode ter é um mau posicionamento de uma articulação, um músculo que está um pouco mais contraturado do que o seu antagonista, isso gera um desequilíbrio, um músculo que está mais encurtado. Então você tem algumas alterações biomecânicas, mas isso sair do lugar literalmente em situações corriqueiras não, só no trauma mesmo. Ok. O José Ricardo da Vila Nova pergunta para o doutor Juliano o seguinte, interessante pergunta dele. Realmente com a evolução da espécie é inevitável sofrer da coluna? Quer dizer, será que tem alguém que passa
a vida sem ter problema de coluna, eu não conheço quase ninguém, viu? A não ser o Valério. Que é guru. Até eu, né, Rosenval? Até você, né? Você que é... Até nós, né? O doutor Samuel também teve problema de coluna, né? Você me confessou isso. Tive. Não sei se o doutor Rodrigo já teve problema de coluna, não. Não, nunca tive. Na verdade, assim... Nenhuma dorzinha? Nada. Na verdade, 85% da população mundial, em alguma vez na vida, vai ter uma dor na coluna. Isso é um fato, isso é um dado. Certo. Daí a magnitude do problema ser 80%. tão ampla. Pois é, o senhor está nos 20% felizardos, né? Quer dizer, Eu tô nos 15. deve ter um defeito muito grande. É novo, talentoso, bonitão e rico. Tem que pôr um defeito nele, viu, Valério? Eu tenho que... E não sofre dor de coluna. Aí a inveja mata, né? Mas, doutora Juliana, será que é pela evolução da espécie que tem... Já ouvi falar essa história, né? Porque foi levantando, né? Que antes... 4 patas, você não tem a pressão da gravidade ali comprimindo as articulações, mas na verdade o que está causando isso é que cada vez a população está ficando mais estressada, né? Postura ruim, trânsito, dirigir, obesidade, tudo isso. Então, por isso tem aumentado muito, né? O estresse, eu acredito muito nisso. O estresse mesmo. No meu caso particular foi... Quando eu diminuí minha carga de estresse, a minha coluna melhorou. E uma coisa, Rosenval, muito importante que eu acho também, é que as pessoas hoje se movimentam muito menos. Você vê até para subir o vidro do carro, você só aperta um botãozinho ali, você não faz mais o movimento. Então, a diminuição do movimento também. As pessoas muito sentadas na frente de computador, né? Antigamente andava-se mais a pé, de bicicleta, e hoje não mais. Então, é isso também. Verdade. O Paulo Júnior, do setor Negrão de Lima, pergunta para o doutor Rodrigo Alves de Carvalho. Doutor Rodrigo, qual o melhor esporte para se praticar para evitar dores na coluna? Na verdade, assim, a gente sempre preconiza para o paciente não ter dor o movimento. Na verdade, se o paciente se movimenta, ele não vai ter dor. Muito dificilmente o terá. Exceto se tiver uma condição específica, uma hérnia discal bem específica, casos específicos. Eu indico bastante para a maioria dos meus pacientes a natação como um esporte que ajuda bastante, trabalha toda a cadeia muscular e é um exercício que não causa um dano à coluna, não exacerba, por exemplo, o paciente que está com uma hérnia de disco, ele pode nadar, é recomendado que ele nade, ou que ele ande, pelo menos uns 30, 40 minutos no episódio agudo. Eu recomendo bastante a caminhada, a natação e até o ciclismo. Sim. Eu gostava muito de jogar tênis, parei totalmente de jogar tênis, porque fiquei com muita... achando que era perigoso. Recentemente, o doutor Samuel, conversando com o doutor Samuel, falou, já que faz muito tempo que você não tem crise, vai tentando vagarosamente, né? E eu estou até muito animadinho a fazer isso, vamos ver se vai dar certo, né? Aqui o José Gabriel, da Chácara Recreio São Joaquim, ele pergunta para o Valério o seguinte, ele diz, Valério, por que a coluna da minha esposa trava com qualquer peso? O que será que a pessoa pode travar com qualquer peso? Bom, ele não especificou onde é que trava a coluna, né? Mas em geral é uma compressão que está acontecendo porque já está ali, a coluna dela possivelmente pode ter uma escoliose, pode ter, se ela não fez nenhum exame para ver se tem uma artrose ali também. Então, o que pode acontecer? Uma compressão que está pelo excesso de peso também, se ela tiver, né? Se está acima do peso. Qualquer movimento que ela fazer pode produzir essa compressão. E aí também tem que ver a questão da hérnia de disco, né? É verdade. Ou às vezes ele pode falar assim, não, eu peço para ela me carregar do sofá para o quarto, ela fica reclamando que eu tenho 100 quilos. Não, mas é um caso que precisa ser investigado, né? Investigar é fundamental. Alguma ideia? Tem pessoas que acontecem isso? Na verdade, o travamento nada mais é do que uma síndrome dolorosa miofacial, um nome bonito, um nome chique, nada mais é uma contração muscular prolongada, uma liberação de substâncias álgicas que vão provocar e estimular a dor. Então o músculo fica travado, você palpa, parece ter um nódulo. Esse nódulo é uma região de ponto que a gente chama de ponto gatilho, que ele ao estimulá-lo, ele propaga a dor.
Então, esse travamento nada mais é do que uma síndrome dolorosa miofascial secundária. Quando eu tive problema primário. O problema comum que era na quinta, né? Na quinta mesmo, né? Isso, quinta vértebra lombar. Quinta vértebra lombar. Eu me lembro que ficava duro ali. Ficava muito duro, né? Então, essa era a sensação, né? E quando eu não tinha alternativa, eu apliquei muita injeção, que é uma injeção que até me deu um problema seríssimo. Eu fiquei meses doente, como é que chama? A base de corticoide. Corticoide. Esqueci o nome dela, é uma das famosas. Dexalgen. Eu não sei, agora no momento não me ocorreu, mas eu só sei que uma pessoa picou e ela atingiu o nervo e eu tive uma dor horrorosa, fiquei meses com dor por conta dessa injeção, que me parece que tiraram até do mercado. Teve um negócio do Fantástico em relação a essa injeção. É uma coisa traumatizante a gente tratar. Portanto, eu acho que, doutor Samuel, as pessoas que, como eu errei muito, né? Porque eu sabia que a injeção me ajudava. Eu ia na farmácia, na época que não precisava comprar, eu comprava lá, eu tinha caixas dessa injeção, às vezes eu mesmo me aplicava, né? A pessoa não deve aplicar a injeção para dor na coluna durante muito tempo, né? Na verdade, você tem vários tipos de injeções para tratamento de coluna. Você tem os anti-inflamatórios não hormonais, você tem os corticoides, você tem os complexos vitamínicos que ajudam na neuroregeneração. O fato é que não só a medicação injetável, mas a gente vê às vezes aberrações em medicações orais também. O paciente chega, não estou tomando isso aqui, que são coisas totalmente... Às vezes ele está tomando 3 medicamentos que têm a mesma ação. Então, essa coisa de automedicação, a injeção, particularmente por ser um método um pouco mais invasivo, obviamente tem as suas consequências. Mas o ideal é que não se faça nem a medicação oral por conta própria, porque isso gera outros problemas, hipertensão arterial, úlcera, pancreatite, enfim, uma série de outros problemas renais. Então, o correto seria realmente procurar um profissional e ver qual que é a medicação mais adequada para aquele problema que ele apresenta. Se fosse para dar um conselho, sim, doutor Juliano, sendo para dar um conselho, a pessoa fala, não, eu não quero ter problemas de coluna na velhice, eu quero... Quais seriam os principais conselhos para uma pessoa evitar problemas de coluna na velhice? Bom, Rosenval, quando um paciente chega para mim, todos os pacientes que chegam, eu sempre tento fazer essa orientação, porque não é só ali tratar a dor que está ali presente naquele momento, né? A gente deve orientar como prevenir os problemas lá na frente também, né? Então, assim, o que eu oriento muito é sempre, em primeiro lugar, fazer atividade física, estar se movimentando, né? E durante os intervalos de trabalho, quando a pessoa, por exemplo, trabalha muito sentada ou tem uma atividade que solicita muito sobrecarga, né, na musculatura, está fazendo intervalos de exercícios, de alongamento, que seja uma respiração, espreguiçar um pouquinho, sabe? Que eu acho que é o que pode ajudar mais agora. E sempre estar praticando uma atividade física. Uma caminhada, uma natação, né? Como o Dr. Rodrigo falou, e é isso aí. Agora, Dr. Rodrigo, há algumas décadas atrás, inclusive meu pai, que também sempre teve problema de coluna, falava para ele, não, musculação nunca. Hoje a musculação é indicada, né? Por que mudou esse conceito de que musculação fazia mal, agora não faz mais? Na verdade, o que a gente vê do ponto de vista prático é que o paciente que se permanece muito tempo em repouso, ele não tem um bom resultado a longo prazo. O movimento, o exercício físico, o exercício de baixa carga, como a musculação, traz um fortalecimento da musculatura paravertebral, que é a musculatura posterior da coluna, que sustenta a coluna. E isso faz com que esse indivíduo tenha uma capacidade de suportar mais a dor. Então, assim, o que eu geralmente sempre costumo dizer, o exercício físico é o melhor tratamento para quem sofre de dores na coluna. Inclusive musculação? Inclusive musculação em baixa carga. Ok. Valéria, aqui o João Bosco, da Vila Concórdia, pergunta para você o seguinte, pisar nas costas coloca a coluna no lugar? É bom? Isso aí é uma coisa que eu não indico ninguém fazer. Tá?
Primeiro porque muitas pessoas fazem isso de uma forma aleatória, sem ter o mínimo de conhecimento possível. Esses movimentos mais abruptos, eles podem, em vez de melhorar, piorar. Então, muitas vezes é mais indicado se fazer, por exemplo, um shiatsu, que é uma massagem exatamente nessa região da musculatura paravertebral. A gente observa muitos casos de pessoa que vem com dores na coluna, que é exatamente por causa do estresse, da tensão. Então, tensiona toda a musculatura, diminui o espaço intervertebral e das articulações, e aí começa a comprimir determinados nervos. E aí essa dor pode irradiar pelas costas, pelos braços, descer pelas pernas. Então, em geral, eu não indicaria isso. Só se for uma pessoa especializada, Exatamente. né? Quando eu estive na Tailândia, até me atrevi a fazer um curso lá de reflexologia na Tailândia, os tailandeses são mestres nesse tipo de coisa, mas eles nascem fazendo isso, né? E parece que é uma coisa assim que vem de pai para filho, são ótimos nessa coisa. Cultural, E quando você usa eles, aí você fica relaxadão. Mas tem uma técnica, não é só sair pisando nas costas. Né? Exatamente. É fundamental ter o conhecimento para saber manipular e fazer esse tipo de exercício. Né? A Rose Rocha, de Aparecida de Goiânia, eu tenho escoliose. Qual o melhor tratamento, doutor Samuel? Bom, eu costumo... A escoliose por si só, ela já traz um transtorno no centro de gravidade do paciente. Isso pode gerar desequilíbrios musculares. Eu costumo orientar uma atividade física, obviamente, que trabalha a musculatura do tronco. A gente tem pilates, que eu gosto muito, a hidroginástica, tem a musculação, a natação e, obviamente, a correção postural, o RPG, inevitavelmente tem que fazer parte desse tratamento, né? Obviamente que a escoliose é uma patologia que precisa ser avaliada em termos de graus, de faixa etária, potencial de crescimento, tudo isso influencia no tratamento. Mas em se tratando de uma pessoa que não tem mais potencial de crescimento, tem uma escoliose estruturada e sofre de dor em função disso, nada melhor do que uma correção postural e um fortalecimento da musculatura intrínseca que trabalha e que sustenta essa coluna. O Eduardo do Jardim Goiás pergunta à doutora Juliana o seguinte: o que fazer com a má postura dos adolescentes? Hoje está difícil mesmo, né? As mochilas pesadas, eles sentam todos esparramados, né, na cadeira. Mas o ideal seria realmente que fosse feito um trabalho de conscientização, que ele levasse a um profissional, né? Eu recebo muitos pacientes adolescentes que vêm para serem orientados enquanto à atividade física adequada e conscientizá-los, né? De sentar de uma maneira correta, para estudar, para até mesmo em pé parado, para conhecer melhor o seu corpo. Eu acho que o melhor jeito seria esse, sabe? Tá levando para a gente, para ter uma aula mesmo sobre como acontece isso e como poder melhorar. Um bom profissional. Olha, qualquer pessoa que quiser o telefone desses profissionais que estão no programa, pode ligar para o 3281-5666, pede para falar com alguém da produção do programa, na período da tarde, nesse número aí, nós damos o telefone de qualquer um dos profissionais que estão aqui. Todos os profissionais que eu convido são profissionais absolutamente irretocáveis nas suas áreas. São os melhores das cidades porque a gente pesquisa muito. E eu acabo, quando tenho um problema, trazendo os profissionais que me trataram de mim, porque eu procuro sempre os melhores também. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate esta noite, falando sobre problemas da coluna. Como evitar e tratar desse mal com bons resultados. Próximo programa nós vamos falar sobre o carnaval, sobre a importância do carnaval ou se ele não é importante.
Vários especialistas vão fazer uma análise sobre isso. Aqui, acho que é dos Domingos Mar, é isso mesmo, Domingos Mar, de Goianápolis. Tem o hérnia de disco nível L4, L5 e S1, bico de papagaio. Devo fazer cirurgia, doutor Rodrigo? Não, acho que primeiramente você tem que passar por uma avaliação correta de um profissional, ou um neurocirurgião especialista em coluna, um ortopedista especialista em coluna. Uma avaliação, claro, multidisciplinar, com um fisioterapeuta, às vezes com terapeuta ocupacional. E não acredito muito na cirurgia como primeira opção, não. Eu sempre reservo a cirurgia em último caso. Em se tratando de uma doença degenerativa, a hérnia de disco nada mais é do que uma doença degenerativa, nós temos que sempre reservar a cirurgia para o último caso. Agora, o disco da coluna, inevitavelmente ele vai desgastar com a idade ou não? Inevitavelmente ele tem um desgaste natural, ou seja, uma perda de água, ele se torna um disco desidratado e levando a uma diminuição do espaço entre as vértebras, ou seja, entre L4 e L5, você diminui o tamanho do disco, você diminui o espaço, há um grau de compressão, um grau de artrose associado, geralmente, e esse grau de artrose associado, ou seja, o osso novo que foi formado, ele leva à compressão da raiz nervosa, a raiz de L4, a raiz de L5 e a raiz de S1, que são as raízes geralmente mais acometidas, que afeta muito a vida desse paciente, principalmente na dor ciática, que é a mais comum. A Valdélia, do setor Vila Nova, professor Valério, fale sobre yoga e reflexologia, como tratamento para alívio da dor na coluna. São dois métodos bem interessantes, né? O yoga, primeiro, porque trabalha também os aspectos emocionais, mentais, através da respiração, e os próprios asanas, né, que são as posturas que trabalham força, flexibilidade, alongamento, são ótimos, inclusive para prevenir esses problemas de coluna. Já a reflexologia também é um trabalho bastante interessante, porque se pegarmos a sola do pé, né, todas as terminações nervosas, elas começam na medula, descem pela coluna, se ramificam para os braços e depois para as pernas, e as terminações nervosas estão nos pés, grande parte delas. E dentro da visão da reflexologia, nós temos um mapa reflexológico de cada área do corpo, desde os órgãos internos, mas até mesmo da coluna. Quando você estimula essas áreas, é como se você estivesse dando um estímulo também nesses órgãos. Inclusive, quem trabalha com reflexologia percebe que nas áreas que a pessoa já menciona uma dor, um problema, quando você toca nessa área referente no pé, normalmente a pessoa sente muita dor. Eu já tive experiência de casos que a gente começa a tratar pelo pé e a pessoa faz um fortalecimento, ou um pilates, ou um yoga associado, e os benefícios são muito bons. E quando a gente faz a reflexologia, você percebe nitidamente os nódulos que estão ali, né? Se a pessoa tem um problema na coluna, no lugar onde que é o ponto da coluna, tem um nódulo, né? Exatamente, se formam o que a gente chama de cristais. Cristais, né? É bem perceptível. Bem perceptível e dói bastante. Dói, inclusive nós vamos trabalhando esses cristais, eles vão sendo aos poucos diminuídos e dissolvidos. Parece que você trouxe uns instrumentos para mostrar. Sim, é com relação ao Seitai. Na verdade, o método que eu faço chama-se New Seitai. É um método novo, porque o Seitai antigo foi desenvolvido na época no Japão pelos samurais. Então, eles se machucavam e, normalmente, eles utilizavam essa técnica, que são movimentos similares e parecidos, tanto com a quiropraxia quanto a osteopatia. No entanto, as doenças foram evoluindo, principalmente com o sedentarismo. Então, as doenças mudaram um pouco, principalmente as dores. E o Seitai é um método bastante suave, no qual você usa ferramentas de madeira no formato das articulações da coluna, e as batidas, as vibrações dessas ferramentas faz com que as articulações voltem para o seu lugar de origem. Por exemplo, esse aqui é um dos que a gente utiliza para alinhar a região da una, cotovelo, joelho também. Então você dá umas batidinhas e isso vai fazendo com que as articulações vão voltando para o seu eixo natural.
Então, quando as articulações estão no eixo natural, não tem mais compressão. Então, a dor some. E quando o Valério chega com esse martelo e fala para o paciente assim, eu vou melhorar a sua coluna. Não, já melhorei. Eu já estou tão bom, foi ótimo. Mas eu fui lá com uma dor aqui no pulso, Rosenval, e melhorou mesmo. Não, ele já fez em mim. Ele me martelou É um martelar que é feito com técnica, né? E não há problema. A doutora Juliana também. A gente até sara de medo do martelo, né? A doutora Juliana tem um tratamento com fogo também, que é muito bom. É espetacular esse do fogo. O Rogério que teve que põe fogo nas pessoas. Né? Tem um tratamento com fogo também, né? É uma técnica chinesa muito utilizada na China, chama-se toalha de fogo. Claro, não é para qualquer um realizar isso, infelizmente. Você já fez comigo esse do fogo, né? A Juliana fez também. Eu não indico para ser feito em casa, nem as crianças fazerem, mas é uma técnica muito boa também. Aqui a Camila, do Jardim Petrópolis, doutor Samuel, pergunta se existe algum nível de problema na coluna que é irreversível. Não, a hérnia de disco, por exemplo, é um processo degenerativo discal. Então, o que é degenerado, isso não tem volta. O que você tem que adquirir são condições de conviver bem com aquilo que já se estabeleceu. Assim como uma artrose facetária, por exemplo, uma instabilidade discal gera uma artrose na articulação da coluna. Essa articulação que já sofreu um desgaste cartilaginoso, isso não vai voltar atrás. Então, existem várias patologias que são irreversíveis, mas que são passíveis de um bom convívio sem que traga problema. Então, nem sempre os processos degenerativos irreversíveis são aqueles que vão gerar dor para o resto da vida. Pelo contrário, na vida você tem que ter discernimento e bom senso de entender que, com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo e isso te gera algumas limitações. Você tem que ser inteligente a ponto de entender isso e passar a conviver bem com o seu corpo, obedecendo às suas limitações, e o seu corpo também vai te deixar em paz. É assim que tem que ser. Perfeitamente. Aqui a Gerolina, do setor balneário, sinto muita dor no peito do pé, doutor Rodrigo, e dizem que é esporão. Tem a ver com a coluna? Por favor, defina para mim o que é esporão. Esporão nada mais é do que uma protusão óssea, geralmente é localizado no calcânio. Isso é uma patologia eminentemente ortopédica e que geralmente causa dor. A dor no peito do pé geralmente é uma dor miofacial, uma dor muscular, que muito dificilmente está relacionado a patologias na coluna. Então, provavelmente um problema mais específico do pé. O Samuel pode falar melhor do que eu sobre isso. Na verdade, o esporão é uma calcificação que ocorre na origem. A gente tem uma estrutura que sai do calcânio em direção aos dedos, que se chama fáscia plantar ou aponeurose plantar. Existem algumas pessoas que desenvolvem alguma retração, alguns tipos de pé, o pé cavo, que é um pé muito arqueado, a fáscia fica muito sob tensão, e isso gera uma calcificação na origem da fáscia plantar, que vulgarmente é conhecido como esporão. Mas criou-se um mito, diz, não, se eu tenho esporão, então eu vou ter dor pro resto da vida. Não. Tanto que hoje alguns autores preconizam o tratamento de esporão e fasciite plantar com apenas um alongamento. Se você tira a tensão de cima daquela estrutura que está sofrendo, obviamente você vai obter melhora dos sintomas. A doutora Juliana concordou ali que você já conseguiu bons resultados? É correto, e eu trato com as palmilhas posturais também para poder dividir melhor a descarga de peso lá em cima do pé, porque a sobrecarga, né, doutor, de peso ali no calcânio também provoca essa calcificação. Aqui o Esdras, setor Campinas. Valério, por favor, defina quiropraxia. Faço esse tratamento há alguns anos e tenho bons resultados. O que você diz sobre esse tratamento? Bom, a quiropraxia ela se desenvolveu nos Estados Unidos, né? São manobras, manipulações no qual você vai liberar exatamente essas articulações que estão desalinhadas ou comprimidas, né? É um método também bastante eficaz, né? Eu tenho alguns cursos de quiropraxia, apesar que eu uso mais o método do Neil Seitai, que é uma técnica mais suave. Porque algumas pessoas têm restrições e às vezes até medo, porque a quiropraxia, quando se faz essas manipulações, seja na cervical, na lombar, na coluna em geral, são os movimentos chamados de thrust.
ele faz uma espécie de um estalo na coluna. E muitas pessoas, às vezes, estão até tensas, né? Eu aconselho quem faz quiropraxia, primeiro soltar, massagear, relaxar a musculatura, para que até aquela articulação possa ser manipulada. Mas, em geral, existem outros métodos também mais suaves, que também têm um efeito bom e, às vezes, até mais duradouro em relação a isso. É uma pergunta que eu não sei qual de vocês pode me responder, talvez alguém aí da classe médica, mas me ocorreu agora. A Unimed não libera para tratamento, por exemplo, de RPG. Eu estou sabendo que a Unimed me parece que teve uma abertura agora para a acupuntura, não é? Tem. Não me parece uma coisa que não, sem muito senso, porque se a ideia do plano de saúde é tratar o paciente e fazer com que ele fique melhor, não seria o caso da Unimed reavaliar isso? Tem alguém poderia comentar esse? Bom, até onde eu sei, eu imagino que, por exemplo, a acupuntura ela passou a ser coberta pelos planos de saúde, não só a Unimed, mas todos os outros planos, a partir do momento que se tornou uma especialidade médica, né? Então, a partir do momento que isso tornou uma especialidade médica, obviamente, não sei se é esse realmente o motivo, você me fez uma pergunta que eu imagino que seja, até teve uma época, você falou especificamente da Unimed, teve uma época em que se autorizava o tratamento por RPG, mas de um certo tempo para cá isso não vem, assim como outros planos de saúde também, mas eu imagino que a explicação seja essa. Eu disse Unimed que eu tenho Unimed e é o maior plano de Goiânia. Com certeza. Né? A Unimed é o plano certeza. mais conhecido. Né? Aqui a Divina do Setor Novo Mundo também, para o Dr. Samuel, qual tratamento é bom para fibrose? Eu não sei. Eu não sei de qual fibrose que ela está falando, né? A gente tem vários tipos de fibrose, na verdade, fibrose ao pé da letra é um tecido cicatricial que o próprio organismo produz. Quando você tem um corte, por exemplo, e você palpa aquela cicatriz, você percebe uma coisa dura, né? Aquilo é uma fibrose, é um tecido cicatricial que o próprio organismo produz. Talvez se ela pudesse especificar melhor que fibrose que é essa, eu poderia ajudar. Pode ligar novamente aí. Agora o Rodrigo, do estado de Goiás, pergunta para o xará dele, Dr. Rodrigo Alves, se faz bem para a coluna jogar futebol aos 67 anos. Acho que excelente, tá ótimo. Na verdade, eu tenho que tomar cuidado com quedas, óbvio, por causa da osteoporose, que é bem comum nessa idade, mas assim, o exercício é o melhor tratamento para a coluna. Isso aí não tem nenhuma dúvida. Isso não sou eu que estou dizendo, a literatura médica mundial fala. Ótimo. Aqui o Cirilo Soares, não diz para quem, mas eu passo para quem puder responder, ele é de Nazário. Síndrome de Klinefelter. Klinefelter? Alguém sabe? O que é? Qual o melhor tratamento? Síndrome de Klinefelter é uma anomalia cromossômica que o paciente tem um sexo masculino que tem uma fenótipo, ou seja, a aparência afeminada. Ele tem que procurar um geneticista para fazer um acompanhamento da sua família, mas assim, não tem um tratamento específico até o ponto que eu saiba. Ok. A Roseli Lemos, do Jardim Novo Mundo, para o Dr. Rodrigo, qual a idade máxima para fazer cirurgia de hérnia de disco? Eu acho que não tem idade, tem sintoma e o quanto isso está afetando a vida da pessoa. Eu acho que isso é uma ponderação que nós temos que fazer de uma forma bem absoluta. Às vezes, eu acho que um mês atrás, eu operei uma pessoa de 85 anos. Ela tinha uma hérnia de disco, tinha uma ciatalgia, uma dor neuropática irradiada para o membro excruciante. Associado a isso, tinha um déficit neurológico. Você tinha uma abolição de reflexo. Eu operei. O paciente recuperou otimamente bem, não teve nenhuma complicação. Isso não tem uma idade específica. Eu acho que o quanto isso acomete a sua vida, isso que é a grande questão. Isso está afetando tanto a sua vida assim a ponto de você querer ser operado? Essa que é a grande questão. O Carlos de Trindade pergunta aqui para o Valério o seguinte: eu tenho 90 anos e se fazer sexo muito regularmente faz mal para minha coluna. 90 anos? Eu diria que depende da posição que ele utilizar. 90 anos, Carlos.
Depois você liga. Liga e fala o segredo aí. Você liga porque todos nós aqui queremos saber aonde a sua coluna encontra tanta energia assim, que é uma coisa fantástica, né? Mas acontece, não é? Parabéns pra ele. Hoje tem, né? Tem. Com certeza. Parabéns. Já estão surgindo. Muito interessante. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema Problemas de Coluna. Próximo programa, Carnaval. Qual a importância ou não desta grande festa popular para o Brasil? Eu quero lembrar a vocês que a Subilt é um instituto de beleza que está trazendo um novo conceito de beleza para o homem. Você que é um homem vaidoso, fale com a Subilt que ela tem soluções para você ficar bonitão. 4006-04666. E se você quer instalar uma usina de captação de energia solar, fale com a Sustenergin, 3607-3531. Aqui várias perguntas, deixa eu ver se tenho aqui. O Márcio de Goianira, tenho 42 anos, estou sofrendo de dores no nervo ciático. Tomar Torcilax é bom? Doutor Samuel, Torcilax, de vez em quando, quase todo mundo toma o Torcilax, né? Tem os remédios que se popularizaram, né? O Torcilax é um deles. Na verdade, o Torcilax nada mais é do que uma mistura de relaxante muscular e analgésico. Talvez não seja tão específico para essa patologia em si, onde você tem um sofrimento de um nervo. Talvez fosse mais específico a medicação anti-inflamatória, um antineurítico, um complexo B para melhorar a nutrição dessa bainha de mielina, talvez fosse mais recomendado. O Torcilax é quando você tem algumas contraturas, coisas leves, você pode usar essa associação, mas para uma compressão neurológica existem medicamentos bem mais eficazes, bem mais diretos. Ok. O Oswaldo, setor rodoviário, doutora Juliana Bortoleto, o método de fazer a coluna voltar, ficando costa a costa com uma pessoa eficaz? Eu já fiz isso também. Acho que é aquela que entrelaça as mãos assim atrás, né? É bom? Relaxa, né? É um movimento bom que alonga, né, a coluna um pouco, mas é bom. Pode ser relaxante. Tem que saber fazer também, né? Se for fazer com o Raulino ali, que tem 200 quilos, a pessoa vai ficar pior, né? Eu acho que tem que tomar cuidado na hora de fazer também, né? Tá certo. A Natividade do Jardim Liberdade, para o Dr. Rodrigo, já operei hérnia há 20 anos, mas a dor voltou muito forte. O que eu faço? Primeiramente, procure um especialista. Acho que é a principal coisa que a senhora deve fazer. E tem que avaliar bem esses sintomas. Em alguns casos são cirúrgicos, outros não. Mas precisa fazer uma avaliação mais criteriosa. E, na grande maioria das vezes, nesse tipo de caso, nós indicamos geralmente um tratamento conservador, exceto quando há um sofrimento nervoso, uma degeneração nervosa importante, nós consideramos uma cirurgia, ou seja, um déficit neurológico. O tratamento de dor é um tratamento muito eficaz com tratamento de shiatsu, eu recomendo muito shiatsu, acupuntura, fisioterapia, acho que são tratamentos bem eficazes, na minha opinião, principalmente para doenças tipo hérnia de disco, que é uma doença degenerativa.
Valéria, aqui eu estou tentando resumir as perguntas, porque senão não dá tempo, nós estamos nos minutos finais. A acupuntura, acho que há um consenso muito grande que a acupuntura hoje é um método extremamente eficiente, né? Mas e pessoas que tem pessoas que têm pavor de agulha, né? Pessoa que não pode ver uma agulha que desmaia, né? Como é que faz? Você tem algum... Sim. Como é que você faz? Na verdade, existem dois estilos que são mais difundidos da acupuntura hoje no mundo. Isso eu falo não só na Ásia, mas também na Europa, Estados Unidos e hoje até no Brasil. O estilo chinês, que é um estilo bem particular e que tem a ver com a cultura chinesa, né? A acupuntura na China foi desenvolvida assim, como se fosse o SUS aqui no Brasil. Todo mundo ia no hospital e recebia o tratamento, assim, várias pessoas num leito. Então, aquela acupuntura, eles não se preocupavam muito com questão de dor e se a pessoa sentia algum medo em relação a isso. No Japão, a acupuntura se desenvolveu de uma outra forma. Primeiramente, ela era particular. As pessoas pagavam e pagavam caro pela acupuntura. Então, os acupunturistas japoneses, eles desenvolveram uma lapidação, vamos dizer assim, desde a forma de inserir a agulha, mas também elaboraram agulhas muito finas, né? Quase um fio de cabelo, assim. Então, essas agulhas, elas são praticamente indolores. E existe um outro método, que é um método que eu faço, que chama-se Sistema Hari. A gente usa uma agulha de prata bem fina, só que a ponta dela é abaulada. Ela não tem ponta, na verdade. Então, eu toco simplesmente os pontos com essa agulha e aí isso produz essa descarga de energia, de Chi, ou Ki, como os japoneses chamam, e serve exatamente para poder nutrir toda a parte energética e os órgãos internos, coluna, articulações. Ou seja, lembrando pode trazer aqui essas perguntas, que problema não. Ou seja, não chega a perfurar. Não perfura. Não perfura. E, inclusive, a acupuntura japonesa, ela é característica por fazer um tratamento em crianças. É chamado Shonishin. Nós usamos agulhas sem pontas. Sem pontas. Muito interessante. Também, só complementando, dentro da acupuntura japonesa, nós utilizamos também a Mochobustão Ukiyo, que são pequenos cones feitos da planta artemisia, que são colocados, fixados em pontos. A gente começa com incenso, queima essa ponta, ela vai chegando, quando ela chega perto da pele, ela é apagada e ela dá o mesmo estímulo similar à da acupuntura. Aqui a Valdivina pergunta para o doutor Samuel, qual o tratamento para fibromialgia? Fibromialgia é uma patologia que envolve problemas mecânicos e psíquicos. Emocionais também, né? Isso. Então, é um tratamento multidisciplinar em que tem que avaliar não só a parte física, mas a parte psicológica da pessoa. Talvez são medicamentos antidepressivos, são medicamentos ansiolíticos, são medicamentos analgésicos, enfim. Não existe um tratamento global para a patologia. Existe a paciente que tem uma patologia e que precisa ser avaliada. Às vezes você tem vários pacientes que têm a mesma patologia, mas com sintomas e personalidade totalmente diferente. Então, cada caso tem um caso que precisa ser avaliado especificamente. Aqui chegou via Twitter a pergunta tanto para a doutora Juliana quanto para o Valério, se eles tratam de DTM e qual seria a forma de tratamento. Sim, a DTM é uma disfunção, né, na articulação, seria mandibular, né, que ela está se referindo. E aí a gente é feito um trabalho todo juntamente com... Geralmente eu trabalho junto com um dentista especializado em articulação, né? E faço algumas manobras para liberação da tensão muscular aí no masseter, porque geralmente ela vai ter um briquismo, que é o apertamento dos dentes, ou uma mordida cruzada, e uma tensão muito grande, né? Que mantém os dentes muito apertados e tensiona a musculatura do masseter. E como nós funcionamos em cadeia muscular, essa tensão vai sendo transferida para toda a cervical e coluna. Então, é feito um trabalho também globalizado de liberação da tensão. É assim que funciona. Que eu trabalho. Doutor Rodrigo balançou a cabeça ali, é isso mesmo? Tem que ser feita uma avaliação ortodôntica bem especializada. Sim. Porque precisa ver se tem alguma assimetria, uma mordida cruzada, uma mordida profunda, para se poder
para se poder dar um tratamento adequado, nesse caso. Ou seja, uso de uma placa miorrelaxante que alivia a síndrome dolorosa miofascial no músculo temporal. Então, acho que isso... Valério, tem um minutinho só, você tem algum tratamento para isso? Não? Sim, a acupuntura ajuda bastante nesse caso, né? A gente vê realmente isso, que a tensão, inclusive esse desnível da articulação temporomandibular pode produzir zumbido, dores de cabeça, tensão na região do pescoço, trapézio. E a acupuntura, eu tenho resultados muito bons, inclusive de forma não invasiva. Eu uso ímãs e o resultado é bem rápido. Assim. Com ímã. A minha esposa chama o Valério de bruxo, ele diz que é um bruxo, que ele usa várias bruxarias, ele funciona. Né? Esse bruxo é no bom sentido, que é o bom bruxo, bruxo do bem. Né? E o Valério realmente é fantástico. Bom, não dá para responder todo mundo, tem tantas dúvidas, e até lamento que hoje nós tivemos uma telefonista só, a coitadinha tentou aí fazer o possível, muita gente ligando e o telefone ocupado, porque ela está sozinha hoje, que uma das pessoas que atende o telefone resolveu tirar férias. Não sei porque depois de 3 anos de trabalho desistiu em tirar férias. Disse que estava com problema de coluna. É um exagerado, né? É o Luciano que nos ajuda aqui, realmente estava com férias vencidas. Bom, eu quero agradecer aqui, doutor Samuel, muito obrigado pela sua presença. Juliana, muito obrigado. Eu que sempre agradeço. muito tão suportiva a mim, ao programa. Doutor Rodrigo Alves de Carvalho, muito obrigado. É um prazer. A sua reputação procede. O senhor tem uma excelente reputação. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Espero que o senhor venha outras vezes. Obrigado. Valério, muito obrigado pela sua honrosa presença no meu programa. Bom, as minhas considerações finais, como uma pessoa que foi e continua sendo durante muitos anos um paciente, nada paciente com dor na coluna, porque eu sou muito impaciente quando fico com dor na coluna e dor causa irritação, eu quero dizer a todos vocês que têm um parente ou que tem problema de coluna, o seguinte, sempre procurem saber dos métodos alternativos e principalmente saber dos bons ortopedistas que existem no mercado e que respeitam as pessoas que procuram um tratamento plural, com vários especialistas, porque na verdade os problemas de coluna, quando são amenizados ou curados com eficiência, eles acabam sendo, essa coisa acaba sendo feita por um rol de especialistas, entre os quais inclui o médico, a pessoa que faz RPG, que faz acupuntura e que depois pode até fazer operação, fazer tratamento de operação. Então é realmente um problema que deve ser tratado por vários profissionais especializados, mas sempre procure saber a reputação desses profissionais, porque isso é muito importante. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.